Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu resolvi parar um pouquinho com os erros do TCC e trazer para vocês um assunto que os estudantes têm muita dúvida, que seria o pré-projeto. Geralmente, o pré-projeto ele é cobrado um semestre antes de iniciar a monografia. Então, se essa é sua dúvida, já deixa o like, deixa o seu comentário e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos à definição de pré-projeto. No pré-projeto, o seu tema vai ser o objeto de estudo. Já na monografia, você vai dissertar, você vai destrinchar o seu tema. Ou seja, a sua pesquisa é o objeto de estudo. Deu para perceber? É bem sutil a diferença, mas é diferente. Então vamos lá. O pré-projeto, o que você deve fazer? Você vai apresentar o seu tema como objeto de estudo, como eu já havia mencionado anteriormente, e ele deve ser apresentado de maneira clara, direta e objetiva. Ou seja, você tem que apresentar os argumentos do tema, o porquê que você escolheu aquele tema, de modo que até pessoas leigas entendam do assunto, certo? Ficou claro? Agora vamos para as finalidades, ou seja, para que serve o pré-projeto? Bom, ele tem diversos usos. O primeiro deles é para você mapear o caminho da sua investigação científica, ou seja, mapear o caminho da sua pesquisa. Que pesquisa que vai ser, quais métodos que você vai utilizar, o porquê que você escolheu esse tema, basicamente isso. Você também vai se orientar durante o estudo através deste pequeno roteiro, né? O pré-projeto nada mais é do que um roteiro prévio da sua monografia. Ele também tem a finalidade de mostrar os propósitos à comunidade científica, sim, mostrar a relevância que o seu tema, que a sua pesquisa tem para o campo social, científico ou dos especialistas. Lembra que eu havia mencionado quando eu expliquei sobre justificativa? Se você não lembrou, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo para você assistir. Certo? Porque recordar é viver, né? Então vamos lá. Ingressar na pós-graduação. Sim, o pré-projeto ele seria um pré-requisito. Se você pretende futuramente fazer uma pós-graduação, ele é um pré-requisito para você entrar na pós-graduação. Ou seja, previamente você prepara um projeto e você vai defender ele, certo? E sim, claro, por último, mas não menos importante, apresentar ao seu orientador. É importante que nessa etapa do seu pré-projeto, né, que geralmente é um semestre antes de você já ser cobrado o seu TCC propriamente dito, por isso que é importante você ter um orientador, mano, porque você sabe, né, tipo, os melhores professores são os mais requisitados e geralmente são os que têm menos tempo. Esses geralmente são os elementos principais. Há instituições que acrescentam ou diminuem algum outro item desse, mas geralmente esses são o padrão. A introdução, ou seja, que você vai dar uma pequena introdução sobre o assunto, você tem que ser sucinto e bem breve, ó. Geralmente, quando você for iniciar a sua introdução, ela tem que ter mais ou menos entre 100 e 200 palavras. Por quê? Porque esse é um pré-projeto, ou seja, aí você só vai dar um panorama para o seu orientador sobre o que você vai tratar no seu TCC. E lembrando, tema é diferente de título. O tema é o assunto que você vai pesquisar. O título é o nome do seu trabalho, certo? A justificativa. É na justificativa que você vai vender o seu peixe, que você vai explicar ao seu orientador o porquê que o seu tema é importante. E lembrando, ele tem que ser importante em algumas das três áreas, no campo social, científico ou no campo de alguma especialidade, para os especialistas de alguma área. Lembra? Agora vamos aos objetivos. Bom, os objetivos
você vai ter que tratar brevemente também dos objetivos gerais e específicos. O objetivo geral é onde você pretende alcançar, seria o seu objetivo final. E os objetivos específicos seria o caminho para você chegar, os passos que você tem que tomar para chegar ao seu objetivo geral. Tem que também ser breve e sucinto. Geralmente um pré-projeto, ele não tem mais do que 20 páginas, é muito difícil ter mais do que 20 páginas. 20 páginas geralmente é o limite. Só para você ter um parâmetro, né? Metodologia, sim, a metodologia seria as ferramentas que você vai utilizar na sua pesquisa, ou que tipo de pesquisa que você vai fazer. É aqui que você vai definir a metodologia. E o cronograma, sim. A primeira coisa que o seu orientador vai verificar é o cronograma, porque é ali que você vai se orientar, ver se você dividiu bem as tarefas e as etapas de acordo com o tempo que você tem. Ou seja, ele vai avaliar o seu tema, ele vai avaliar se o tema que você propôs dá para fazer dentro desse tempo. Geralmente é 6 meses, né? Apesar que tem gente que pode chegar a ou mais, dependendo do tipo de projeto, né? Eu não aconselho vocês a fazerem projetos muito difíceis. Lembre-se, o que você quer é passar, né? É graduar. Então, pegue um tema que dê para você fazer dentro do tempo estabelecido da instituição, correto? Então, o cronograma e a bibliografia. Sim, a bibliografia seria todas as obras que você utilizou como fonte para a sua pesquisa, né? Aí seria livro, artigo, todo tipo de fonte. Também pode ter nestes elementos também a hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese seria uma resposta prévia, ou seja, o seu tema, ele é uma pergunta, né? Aí a hipótese, ela seria o teste dessa pergunta, né? Aí ela seria uma resposta prévia. Aí no final da sua pesquisa você vai descobrir se a sua hipótese estava correta ou não. Então, outro adendo. Você pode trocar o seu tema após a entrega do pré-projeto. Eu, inclusive, fiz isso. Porém, não é recomendável. Por quê? Porque você vai ter mais trabalho, você vai perder mais tempo, entendeu? E só faça isso se for de extrema necessidade. Ou seja, o tema que você pegou, se você descobriu muito tarde, que ele iria demorar muito tempo, entendeu? Que foi o meu caso. Importante. Na parte dos objetivos, não coloque a palavra conscientizar. Por quê? Porque, em tese, você não conscientiza ninguém. O máximo que uma pessoa pode fazer é ela mesma se conscientizar. Então, ao contrário de utilizar, analise, compreender, investigar. E lembrando que nos objetivos, sempre use verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? No seu estado natural, ou seja, no final, com o final ar, ir. Que são 3 conjugações. Outra coisa que também pode ter nos seus elementos seriam os recursos. Porque, principalmente se você está fazendo... que nem, se o seu TCC for de humanas, isso não vai ser necessário, né? Porque geralmente vai ser só a monografia em texto que você vai entregar. Porém, se o seu TCC é de exatas ou de biológicas e você vai fazer um projeto prático, então, geralmente é necessário você colocar os recursos que você gastou, ou seja, com que você vai gastar, quanto que você vai gastar e quem vai financiar. Geralmente, eu não coloquei aqui porque não se aplica a todos os casos, mas eu estou explicando para vocês, correto? Agora a gente vai ver na prática um modelo de pré-projeto. Bom, vamos à segunda parte do vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo na prática de um pré-projeto. No caso, eu escolhi aqui a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Vou passar devagarinho para vocês acompanharem bem. Aí eu vou explicando. Como vocês podem ver, é semelhante à capa, quando você vai fazer o seu TCC propriamente dito, ou seja, tamanho 14, Arial All Times, negrito, caixa alta. Aí tem uma diferença aqui de um espaço, mais ou menos, entre eles.
Aí aqui varia, né? Vai de 6 a 8 espaços. Aí eu coloco o tema também, 14, Arial Times, negrito, caixa alta. Aí aqui mais uns 4 espaços. Aí eu coloco o nome do aluno. Tamanho 12. Geralmente não é necessário colocar em negrito, né? Aí varia da instituição para instituição, né? E aqui a cidade, estado, ano. Tamanho Arial 12 ou Times New Roman 12, também sem ser em negrito, espaçamento simples. A capa, aí agora a folha de rosto, que é semelhante à capa também, nome do aluno, a mesma formatação, o nome do aluno, Arial Times 14, sem ser em negrito, né? Porque é o nome do aluno, né? Que vai começar. Aí o tema já assim, Arial Times 14, negrito, caixa alta. Aí você vai ter mais ou menos uns 3 a 4 espaços aqui. Aí você vai colocar essa frase, né? Pré-projeto, trabalho de conclusão de curso apresentado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, como requisito básico para a conclusão do curso de Direito. Aí, mais ou menos uns 2 espaços. O orientador, que vai estar com recuo, né? Porém, geralmente, é somente essa frase que está com recuo. Geralmente, o orientador vem centralizado, mas como eu disse, vai de instituição para instituição, então fique atento. Cidade, estado e o ano, mesma informação da capa. Aí, sim, o sumário. Eu não falei anteriormente, porque eu queria que vocês vissem o modelo, né? Eu queria que vocês vissem na prática, né? É semelhante quando você está fazendo os seus elementos pré-textuais do seu TCC. Eu te garanto. A única coisa que vai ter que ser mais sucinto e reduzido. Então, aí, aqui, ó, introdução, a justificativa, vai ter os títulos e os subtítulos no sumário, né? Com a numeração adequada, né? Segundo a norma ABNT, que é 100 pontos, lembrando, tem ponto aqui, mas depois é 100 pontos, né? É que geralmente é assim que aparece quando você faz o sumário automático, né? Metodologia de pesquisa, cronograma, referência. Agora vem a introdução, que você vai ter que apresentar o seu tema de uma forma reduzida. Geralmente aqui você vai fazer uma boa introdução, entre 100 e 200 palavras já é suficiente para você fazer uma boa introdução. Você apresentar o seu tema de forma sucinta, clara, objetiva e direta. O texto, lembrando o tamanho 12, também sem ser negrito, né? Aqui é a formatação normal da ABNT, né? A justificativa, que é onde você vai vender o seu peixe, vai explicar por que o seu tema é importante. Pode ser tanto na área científica quanto na área social ou no campo dos especialistas, certo? Aí aqui a gente vai tratar dos objetivos, né? Que seria o máximo que você pretende alcançar com o seu trabalho, né? Que seria o objetivo geral, e os objetivos específicos, que seriam os passos para você chegar no objetivo geral. Lembrando que procure utilizar nos objetivos específicos verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São verbos com as terminações ar, er, ir, ou seja, quando eles não estão conjugados, certo? A metodologia de pesquisa, que seria você informar no seu texto o tipo de pesquisa, como que você vai coletar os dados e as ferramentas que você vai utilizar para analisar a coleta de dados, certo? Calma que tá no final. E o cronograma, sim, o cronograma é muito importante, porque é aqui que o seu avaliador vai... Aqui que o seu orientador vai avaliar se o tema que você escolheu, ele, digamos, vai dar tempo para você concluir ele no tempo que a instituição deu para você, certo? Portanto, não pegue temas muito abrangentes, porque quanto mais abrangente, mais tempo vai levar para você fazer uma investigação mais profunda e minuciosa, certo? Um exemplo, né, de um cronograma com as atividades, né, que é como você fazer. Aí você fica você preencher isso aqui, pode fazer isso Word, Excel, né? Aí vai ficar a seu critério. Quando você vai apresentar esse cronograma, você pode aí chamar um xizinho, entendeu? Aí fica a seu critério. E as referências, sim, que seriam todo o material que deu embasamento ao seu trabalho. Pode ser livros, pode ser artigos científicos, revistas científicas, jornais, vídeos. Aí fica a seu critério. Artigos de blog, perdão. Bom, e esse foi o modelo de pré-projeto dessa universidade aí. Facinha, né?
Bom, se você já gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Me ajuda aí. Eu vou deixar embaixo o link de um infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para vocês. Me siga nas redes sociais que todo dia eu tô postando dicas legais de português e de TCC. Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Foca no TCC e tchau!